Leitura da mensagem. A palavra falada é a semente original. Primeira parte. Esta mensagem foi pregada pelo profeta William Marion Branham em 18 de março de 1962, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Nosso Pai Celestial, Tu disseste em Tua palavra: se eu for levantado da terra, eu atrairei todos os homens a mim. E este é o nosso propósito na vida, é para sustentarmos diante de uma geração de pessoas moribundas, que Jesus Cristo continua sendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E estou tão feliz em saber que eu vivo onde há pessoas que creem nisto, e juntamente com os milhares que eu tenho aceitado como seu Salvador. E sabendo que depois que esta vida terminar, haverá uma vida do outro lado que será tão glorioso que esta labuta e as poucas horas que temos passado por estas penumbras e sombras da vida aqui são os terrenos de teste, pois estamos apenas entrando em órbita agora, esperando pela contagem regressiva, pois logo haverá um tempo quando o tempo de Deus será cumprido. O grande braço que segurou o tempo por grande período finalmente deixará ir, e a sua igreja moverá desta terra para o espaço no além, em uma terra onde não haverá nenhuma enfermidade, tristeza, velhice e morte. É por isto que estamos reunidos hoje, Senhor. É para expressarmos nossos sentimentos sobre estas coisas. Estamos tão felizes em saber que isto não é apenas ajuntar as pessoas para algo em vão, que isto tem provado a maior realidade que o mundo já conheceu, que o Filho de Deus não está morto, o qual fez as promessas, mas está vivo no nosso meio para sempre. E estamos tão felizes nesta manhã, Senhor, sobre todas as coisas, embora fôssemos donos do mundo e pudéssemos ficar jovens por centenas de anos para desfrutá-lo, mas isto seria uma estação comparado com o tempo que está preparado para aqueles que o amam. Então, estamos tentando mostrar a nossos irmãos e irmãs esta grande hora que se aproxima de nós. E como vemos aquele tempo chegando, Senhor, nossos corações ardem, nós queremos nos preparar. Vamos atravessando um por um. Nós acabamos de sepultar um de nosso meio, nossa irmã Bel. Foi depressa, de acordo com seu pedido, tão rápido que não conseguimos chegar até ela para orar com ela, mas foi o seu pedido para partir. Ver quão bom Tu és para prover todas as coisas que desejamos em nossos corações. Tu não deixaste nenhum deles, Tu prometeste isto. Agora nós oramos para que Tu tragas corações para Te compreender hoje. Aqueles que não Te compreendam, traga os pecadores para o arrependimento, traga os enfermos para o conhecimento da cura de Deus. Ó Deus, abençoe Seus santos e uma os seus corações. E quando estas fitas saírem para as cidades e as igrejas através das nações ao redor do mundo, possam ministrar irmãos que talvez uma vez interpretaram mal, agora pois que a Tua igreja possa ser preparada. E agora, ó Senhor, quem me separou de minha mãe, quem me alimentou todos os dias de minha vida e me trouxe a esta hora, por Tua graça, sentindo que isto foi a Tua vontade, que eu deveria explicar ao povo porque eu tenho agido e feito da maneira que tenho feito. Que isto possa ser de tal forma para que as pessoas possam ter uma melhor compreensão, Senhor, da peculiaridade do Teu servo. Conceda estas coisas, Pai, e essas escrituras em um texto e palavras que temos escrito aqui através da semana, orando e estudando, que elas possam cair em bom terreno por todas as partes que forem ouvidas, um terreno que possa segurá-las e nutri-las, e então todo louvor seja dado a Ti, pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Para as pessoas que estão lá fora nos carros, que não puderam entrar, estou conectando um pequeno aparelho aqui agora, e liguem seus rádios em 1150, e você ouvirá a mensagem bem no rádio do seu carro. Agora, para todos os meus amigos aqui, e seja onde for que estas fitas chegarem, eu sinto que devo isto às pessoas por uma explicação de muitas coisas que eu tenho dito e feito. Tantas vezes as pessoas chegam a mim e dizem: o nosso pastor disse,
Por que você fez aquilo, irmã Brana? Por que você disse isto? E o que te faz fazer isto desta maneira? Agora, com todo o meu coração, tudo que tenho feito, eu tenho feito com a melhor intenção que sei fazê-lo. E tudo que tenho dito, eu disse do meu coração. Eu fiz com um propósito, e eu tentarei nesta manhã, com a ajuda de Deus, explicar na Bíblia propósito e por que eu o fiz. E agora, provavelmente, há em um grupo de pessoas deste tamanho, há provavelmente muitos ministros assentados aqui. E há muitos que ouvirão isto. E eu gostaria que tivéssemos tempo suficiente para colocar tudo o que pensei e na Escritura. Ou melhor, trazer as Escrituras também para o povo. Mas, para meus irmãos, embora vocês possam discordar comigo, agora estou falando para vocês aqui e para as fitas. Vocês podem discordar comigo bastante por causa do meu posicionamento em direção ao que penso ser certo. E você tem o direito de discordar comigo como você pode ver isso diferente. Mas eu espero que eu, pela ajuda de Deus, nesta manhã, eu seja capaz de lhe mostrar a razão pela qual eu tomei esta posição. Eu muitas vezes tenho ralhado com igrejas, denominações, o modo que as mulheres se vestem, a atitude dos homens. Eu creio que tenho sustentado totalmente isto através da Escritura. E nunca nenhuma vez, Deus conhecendo o meu coração, pois jamais tive uma só má intenção para com alguém. Não importa se discordam comigo ao mesmo modo que o leste está do oeste, eu os continuo amando. E contanto que eu tenha o Espírito de Deus em mim, eu sempre amarei a sua igreja, o seu povo. Não importa o que eles façam ou como eles me tratam, aquilo não tem nada a ver com isto. Eu continuo lhes amando. Eu recordo certa vez de um homem chamado Moisés. Aquelas pessoas constantemente, nós diríamos em nossa expressão sulina, o agravavam. Constantemente o faziam mover-se, tudo com um murmúrio ou reclamação e assim por diante. Porém Moisés, quando chegou a uma demonstração, Moisés lançou-se no caminho da ira de Deus. Disse: leva-me e não o povo, que ele havia chamado de rebeldes. Uma rebelião contra Deus e contra ele. Mesmo assim, ele os amava tanto até que disse: leva-me e salve-os. Aquele era Cristo em Moisés. E se um homem, não importa o quanto algum outro discorde com ele, se ele não sentisse dessa maneira, então há uma lacuna de Cristo, eu creio, se de seu coração, e não de seus lábios, mas de seu coração, ele não sente desse modo para como a humanidade. Eu fiquei pasmado certa vez, não para um simples senso de humor desta vez, mas havia uma reunião em Chicago de um homem de cor, e estava sentado ali, e ele só ficava dizendo: eu quero ver o Dr. Branham. Ele estava com um enorme chapéu e umas cruzes grandes, com 8 ou 10 polegadas de largura no seu peito, uma batina e vestido de uma forma bem estranha, usando uns anéis esquecidos e rosário e coisas assim. E eu disse ao irmão Baxter, que era meu companheiro, disse-lhe: traga-o aqui, vou falar com ele. E ele chegou para mim e disse: devo considerá-lo como pai, ou um reverendo, ou como um ancião, ou como você gostaria que eu chamasse? E eu disse: se você me ama, chama-me de irmão. E ele, em respeito, assim o fez. E me deu os seus títulos. Eu gastaria algumas linhas para escrever em papel os títulos do nome da igreja e o seu título na igreja. Mas ele disse uma coisa que sempre me toca. Ele disse: estou interessado nisto, irmão Branham. Ele me disse o que ele estava interessado na sua igreja e suas coisas. E ele disse: estou interessado em uma raça. E ele disse: esta é a raça humana. E eu disse: nesse ponto nós apertamos as mãos. A raça humana para todos, para cada credo, para cada cor, para cada pessoa que Cristo morreu. Este é o meu interesse nessa manhã. E eu sempre tentei fazer disto o meu interesse. Agora eu quero ler
e então logo não estou visando pregar, porque provavelmente será pelo menos o que tenho aqui para dizer, provavelmente me tomará 4 ou 5 horas. Então daqui a umas 2 horas agora, então nos despediremos e iremos almoçar. Então voltaremos às 2 horas e estaremos aqui antes das 2, porque eu quero começar às 2 em ponto. Estejam aqui por volta de 1h30 se puderem. Então sairemos em tempo para hoje à noite. Eu tenho que sair ainda nesta tarde para Tifton, Geórgia, onde terei um culto amanhã à noite no auditório do ginásio ali. Apenas um culto de pregação. Então dali, eu não sei para onde for que ele me guiar dali, muitos lugares. O irmão Agan Bright e outros têm me chamado para começar imediatamente no estrangeiro, através de todo o Ocidente, no Canadá, ao redor do mundo. Mas você saberá, eu creio que você saberá melhor depois que eu terminar. Se Deus me ajudar, lhes entregar isto da maneira que me foi dado, então após o culto, vocês compreenderão, eu espero. Então, se houver quaisquer perguntas que vocês não compreenderam, eu lhes peço para trazerem seus livros, e então vocês que têm gravador podem obter as fitas e coloque-as em sua casa e se assente com o coração aberto, apenas com o coração aberto. Simplesmente coloque isso de um lado e diga: Senhor, estou descansado agora, eu vou ouvir. E então, quando você apanhar algo, desligue o gravador e apanhe as Escrituras. E a Bíblia diz, Jesus disse, são elas que testificam de mim. Vem, olhe através da Escritura e veja se está certo.